soltaram uma bomba aí no YouTube de cinema do Brasil. Sabe quando o personagem tá numa explosão e ele sai andando em câmera lenta? Basicamente foi isso que aconteceu. Um canal chamado Guilherme Lima fez um vídeo atacando basicamente diversos grandes youtubers que falam de cinema e criticando a abordagem, a forma como eles tratam o cinema nacional. Basicamente o cara lançou uma pedrada e todo mundo aí se viu na necessidade de responder. É uma diss track em forma de vídeo. Nesse vídeo ele tenta provar que as pessoas têm uma dificuldade muito grande com o nosso cinema, até uma certa falta de interesse, uma má vontade em falar sobre o tema. E diversos criadores fizeram vídeos a respeito. Acho que o principal foi o Gaveta, que fez uma live de, 2 horas falando sobre isso. Ele mesmo afirmou que ele pegou um pouco de pilha dentro dessa live que ele fez. E aí foi uma coisa que me inspirou a falar sobre o tema também, porque tá se tornando um assunto relevante aqui dentro do YouTube. Isso me lembrou até mesmo o suicídio que aconteceu no hip hop nacional, onde o Diomedes Chinaski e o Bakushu do Blues na época atacaram diversos caras aqui de São Paulo e do Rio, trouxeram luz para um debate que era onde eles queriam reivindicar que se falasse mais sobre rappers do Nordeste, que não é comentado por conta dessa questão de talvez de xenofobia, de uma questão de regionalidade, e na época isso caiu como uma bomba no cenário do hip hop e guardado as devidas proporções, está acontecendo algo parecido no YouTube aqui do Brasil. Claro que aqui, quando se fala de cinema, a discussão é bem mais primária, porque como o problema não é falar só de São Paulo ou só falar do Rio. O que está sendo pedido aqui, o que está sendo reivindicado é que se fale de filme nacional, seja qualquer um que for. E uma coisa que o Baco falou na época, numa entrevista que eu acabei assistindo, que eu acho que também foi a ideia do Guilherme Lima aqui, que é a seguinte, ele falou algo como... Pra você atingir o fiel, você tem que atingir a divindade, tá ligado? Então basicamente, eu acho que a ideia do Guilherme também, atacar essas pessoas que estão falando sobre cinema, para levantar essa discussão e talvez colocar isso na cabeça das pessoas que acompanham esses caras, entendeu? Levantar essa discussão, colocar essa semente do cinema nacional na cabeça de diversas pessoas. E eu acho que essa discussão é realmente muito relevante. Então por isso ele basicamente pegou os principais youtubers que falam de cinema e colocou esses pontos de contradição dentro da forma como eles se comunicam voltados para o cinema nacional. Sem contar que essa parada de sair xingando todo mundo é uma excelente estratégia de marketing, né? Ele conseguiu colocar essa discussão em voga e ainda, mano, o canal dele acabou de começar, ele já tá com mais de 30 mil visualizações, então o cara foi um gênio do marketing, não dá pra negar isso também. Eu acho que muita gente se preocupou em responder porque é um assunto mais ou menos sensível, assim, porque ninguém quer ser reconhecido como um cara que não dá valor ao cinema do seu próprio país, sabe? Acho que é por isso que alguns youtubers muito grandes, que eu acho que muita gente deve ter pensado, pô, mas por que se preocupar com um canal tão pequeno e tal? Mas eu acho que é por conta dessa acusação de ser muito grave que eles deram atenção pra essa pauta e acabaram tocando nesse assunto, porque ninguém quer ser conhecido como o cara que tá prejudicando o corre de todo mundo aqui do nosso cinema, tá ligado? Principalmente no momento que a gente vive onde o cinema brasileiro está sendo cada vez mais valorizado. E eu acho que a gente tem que ponderar duas coisas quando a gente fala desse assunto. Eu vi o Felipe Leão, que é um crítico de cinema que também faz vídeo pro YouTube falando sobre isso, e ele diz basicamente que esse vídeo ele pode ser negativo, de certa forma. Ao invés de trazer essas pessoas pra perto, ele diz que pode isso acabar afastando ainda mais, a fazer com que seja mais desunido essa atenção ao cinema nacional, ou que isso fortaleça um anti-intelectualismo muito forte, no sentido de, chegou aí, esses caras são os diferentão, querem falar só sobre cinema nacional, não vão querer falar sobre os meus filmes da Marvel, ou as minhas paradas assim. Eu acho que essa divisão realmente não é legal. Isso pode afastar ainda mais essas pessoas, ou que pode acabar queimando uma ponte, umas pessoas que, principalmente o Gaveta, são pessoas que estão abertas ao diálogo, que sabem ouvir, que são pessoas gente boa, que trocariam uma ideia sincera a respeito disso. Tanto o próprio PH Santos e os caras do canal Piuí também parecem ser muito sangue bom, assim, no sentido de querer trocar uma ideia. Existe essa abertura. E eu entendo o que o Felipe Leão quis dizer a respeito disso, eu acho que ele tem uma certa razão, mas ao mesmo tempo eu compreendo a forma como o Guilherme quis se posicionar, porque eu acho que muitas vezes fica num negócio de, beleza, vamos trocar uma ideia com esses caras, ver se eles falam de cinema nacional. Não tô falando que é todos, tá? Mas algumas pessoas podem ficar do tipo, uma hora nós fala, pô, dou super apoio, cinema nacional é da hora, tem que falar mesmo e tal. E aí no fim nunca fala. E aí esse apoio, esse dito apoio acaba nunca se materializando de fato. Porque na forma como o Guilherme se posicionou, parece meio que uma revolta, assim, um grito que ele queria dar. Eu acho que é um grito de muita gente. Eu até queria saber a opinião de pessoas que trabalham no cinema nacional, que já produziram filmes, de diretores, de pessoas que trabalham nesse backstage do cinema nacional. Quando a pessoa gosta muito do cinema nacional, eu acho que fica essa raiva internalizada, onde as pessoas, uma hora
alguém vai colocar pra fora, e eu acho que foi isso que o Guilherme fez. Mas o segundo ponto que eu queria levantar é que no vídeo de resposta do Gaveta, aí rola aqueles espantalhos que se criam quando existem discussões assim. Sempre que é exigido, não exigido, mas quando é apresentado ideias de um cinema que vai além do padrão, que vai além do mainstream, por assim dizer. Como assim você não gosta desse filme? Você só gosta daqueles filmes iranianos, e cria um espantalho do cinéfilo diferentão underground que nem existe, que, mano, na real todo mundo gosta de David Fincher, todo mundo gosta de Tarantino, todo mundo gosta de James Cameron, mano. Conheço quase ninguém que não gosta de Titanic, não conheço ninguém que não gosta do Homem-Aranha, do Sanheim, todo mundo defende esses filmes, então fica um negócio meio que batendo no espantalho mesmo, e isso empobrece muito a discussão. Eu acho que não tem problema quando as pessoas gostam desses diretores que todo mundo comenta, mas a pessoa quer ir um pouco além disso, buscar um pouco mais de conhecimento, não necessariamente conhecimento, mas ter contato com formas diferentes de arte, linguagens diferentes de cinema. Eu acho que não tem problema nenhum nisso. Por outro lado, eu acho que tem até um certo valor nisso. Isso sempre é categorizado como alguém querendo falar mal do que é mainstream ou alguém querendo ser antipopular, sabe? Eu acho que isso não tem muito nada a ver. Também fica um pouco de falta de humildade, assim, porque quando a pessoa se depara com um cinema nacional que a pessoa não conhece, ou quando a pessoa é um cinema fora do mainstream, quando ela se depara com um estilo de cinema que ela não conhece, ao invés de ela ter humildade e falar, pô, interessante, talvez seja legal eu conhecer, ela fala, não, isso aí é coisa de diferentão, de quem não gosta do que eu gosto e tal, e se afasta daquilo porque ela não quer admitir que não conhece, ao mesmo tempo ela não quer tratar de um assunto que ela não conhece. E isso empobrece muito o debate e fica batendo no espantalho mesmo. No vídeo do Guilherme Lima, ele fala que um dos argumentos das pessoas que não gostam do cinema nacional é que, cara, a gente investiu não sei quanto dinheiro num filme que ninguém viu. Olha quantos filmes saíram no cinema nacional que ninguém viu. E eu concordo absolutamente com essa colocação. Investimos dinheiro em filmes que ninguém viu. O que a gente tem que fazer é dar um jeito que as pessoas vejam esses filmes, que os filmes fiquem mais tempo no cinema, que passem na TV. Eu não sei, hoje em dia a TV também já não é tão relevante, ninguém para assistir tanto filme quando era antigamente. Mas na época que eu assistia filme na TV, tela quente, sessão da tarde, era só filme gringo, era tipo assim, 90 filmes gringos pra um nacional, e normalmente era aquele filme do Tony Ramos, onde ele troca de corpo com aquela mulher lá, ou Tropa de Elite. E aí fica complicado, tipo assim, os nossos veículos de comunicação, eles não valorizam o nosso próprio cinema. Eu tava vendo que na França, por exemplo, o que seria a sessão da tarde deles, passa um filme deles, passam filmes franceses, e a França historicamente tem uma relação com o cinema, eles criaram o cinema como é conhecido hoje, de lá vieram diversos pensadores importantes e realizadores de cinema muito importantes, então lá é uma espécie de exemplo de como se valoriza o seu próprio cinema, sabe? E aqui pelo contrário. Então o que a gente tinha que fazer eram leis que protegessem o nosso cinema para que os nossos filmes chegassem até as pessoas, porque pensa, o cineasta nacional hoje, ele vai produzir um filme com muita dificuldade, ele vai produzir um filme, ele consegue a grana, aí ele não sabe se o filme vai chegar ao circuito de distribuição, muitas vezes o filme vai ficar uma semana lá, mas ele já nem sabe se vai chegar. Se chegar, o filme fica uma semana e sai, depois perde para algum filme live action da vida aí, um live action de Stitch ou de Como Treinar Seu Dragão. E aí tem um segundo ponto, o filme não vai ser exibido na TV, não vai ser exibido no streaming, não vai estar exibido em lugar nenhum, cara, não tem como dizer que essa é uma forma justa de tratar o nosso próprio cinema, o cinema que a gente investiu. Nesse sentido, eu tenho até uma admiração, uma certa inveja desse patriotismo dos Estados Unidos, que eles têm uma regra lá que é tipo, Always buy American. eles só compram coisas deles mesmos, eles privilegiam coisas produzidas por americanos. Então, tipo assim, mano, é da hora, tem uma tecnologia muito da hora vindo de fora, mas se eu puder ajudar o meu irmão aqui do meu próprio país, é isso que eu vou fazer. E eu acho que se a gente tivesse essa mentalidade no Brasil, seria tudo muito melhor. Mas isso jamais ocorreria lá, jamais seria a maioria filme de outros países, se não americanos, nos Estados Unidos. Inclusive, estão colocando até mais taxas lá agora, para dificultar ainda mais com que cinema de fora entre no mercado. Esse ano a gente teve, por exemplo, o Nezha, que foi um filme chinês, que foi a maior bilheteria do ano, e assim, mesmo que a China agora se tornasse o principal polo de produção de cinema do mundo, batesse Hollywood, que as principais tecnologias estivessem lá, nunca que os Estados Unidos ia falar, beleza, agora toda a produção que tem aqui, toda a distribuição vai ser de filme chinês. Não, tipo assim, não é uma coisa relacionada especificamente à qualidade, é relacionado também à valorização do que é nosso. E é justamente por isso que eu compreendo tanto esse vídeo do Guilherme Lima, porque eu já tinha esse pensamento
pensamento dentro de mim. Um outro grande argumento que é sempre colocado é que filme nacional não dá view. Cara, a gente pode até concordar com isso no sentido de que as pessoas não vão assistir tanto vídeos sobre isso no YouTube. Mas também a gente tem que entender que existe uma desestimulação ao cinema nacional. Tanto nessa forma como se comunica, as pessoas não têm o contato com o filme para poder se interessar por ele. A gente ainda tá muito básico, né, nessa discussão. É igual eu fiz a comparação com o hip hop. Quando teve algo parecido no hip hop, era para descentralizar de um lugar. A discussão que a gente tem aqui agora é de sequer falar sobre o nosso filme. E é justamente por isso que ter influenciadores falando sobre, que seja um vídeo ou outro, trocando uma ideia e saindo do padrão, por assim dizer, seria muito interessante, porque justamente para educar, entre aspas, uma audiência a valorizar um pouco mais o que é nosso. E eu duvido muito que, assim, em 300 vídeos, se 10 forem sobre cinema nacional, a pessoa vai parar de monetizar ou vai ir à falência. Eu acho também que isso não é muito real. Eu acho que isso realmente não é uma pauta de quase ninguém. E se for a pauta de alguém, eu acho que é sempre colocado como a menor das prioridades. E não é de hoje que tem um filme nacional que é muito elogiado lá fora e que aqui quase não é comentado. Desde que eu acompanho o cinema, teve diversos exemplos. Eu lembro, os filmes do Kleber Mendonça Filho foram super elogiados, Aquários, o próprio Bacurau. Isso só mudou mesmo quando surgiu o Ainda Estou Aqui. E aí que surge o efeito que esse filme causou ganhando o Oscar. Eu acho que representou muito o Brasil ter ganho o Oscar, todo o que foi comentado a respeito da Fernanda Torres e toda aquela campanha de Oscar que foi muito importante, eu acho que principalmente para as pessoas terem mais orgulho do nosso próprio cinema, de aumentar a nossa autoestima, de querer ver o que é nosso, de se sentir até um pouco mais representado. Já se passou quase um ano desde que Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar e dá para ver nitidamente que houve um efeito positivo nessa vitória. Teve muito mais pessoas comentando sobre cinema nacional. O cinema nacional figurou boas notícias dentro dos veículos de comunicação. Dentro da própria Netflix teve o filme do Ney Matogrosso, que foi muito assistido, ficou acho que top 1, se não me engano. E o Agente Secreto agora, que é o filme novo com o Wagner Moura, teve uma abertura muito boa aqui no Brasil. Eu acho que tudo isso é um pouco fruto desse momento bom que o cinema nacional tá passando, porque muita gente se perguntou, beleza, ganhamos o Oscar, e agora? O que de bom vai sair disso? Eu acho que o principal legado, a melhor coisa que pode acontecer é justamente isso, é o cinema nacional ser mais valorizado. Por isso que eu acho que é tão oportuno essa discussão vir nesse momento. Acho que alguns anos atrás esse vídeo que foi lançado não teria tanto impacto quanto teve hoje. Enfim, gente, pra concluir, eu acho que é isso mesmo. Quem pegou pilha, tinha que pegar pilha mesmo. Não tem como você devolver um grito depois que ele foi dado, não tem como você juntar a bomba depois que ela explodiu. Então, basta ver se as pessoas que foram atacadas vão olhar isso de uma forma cínica ou de uma forma combativa, ou se realmente vão querer tirar algo de positivo dentro disso. Porque eu realmente acho que essa discussão pode vir a ser muito proveitosa. É isso, família. Se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostou. Tamo junto. Não me importo de maneira nenhuma aí que, tipo, o nego ache pra caralho aí, fale pra caralho se eu conseguir trazer o holofote pro meu povo, tá ligado, mano?